Menu de tratamentos. Portanto, no menu dos tratamentos nós vamos ter as opções de movimentação das contas correntes de clientes, neste caso, mas vamos ter menu de tratamentos nos fornecedores, onde temos também o lançamento e as movimentações nas contas correntes de fornecedores, e também na parte dos estoques, portanto, os tratamentos de estoques, documentos e lançamentos. No caso dos clientes e fornecedores são perfeitamente idênticos. Claro que quando eu estou a dizer aqui documentos, emissão de documentos, na parte dos clientes, vão aparecer os documentos que dizem respeito aos clientes. No caso dos fornecedores, os documentos que dizem respeito aos fornecedores, assim sucessivamente. No caso concreto, cá está, por exemplo, nos fornecedores temos emissão de pagamentos em vez de ter emissão de recibos, como é óbvio. A emissão de recibos também são documentos, só que são documentos específicos, documentos que têm características específicas. E esses documentos, todos eles, tanto a emissão de recibos como a emissão de documentos, tudo isso está configurado na tabela de tipos de movimento. Esta tabela de tipos de movimento contém a informação necessária para o sistema, portanto, vai dizer ao sistema como é que se há de comportar. No caso, temos logo aqui a informação se é um documento de cliente, se é um documento de fornecedor, de vendedor, etc. E depois vamos lhe dizer como é o tipo de documento. Se é um documento com estoque, portanto, que é um documento feito na emissão de documentos, ou um documento de recibo, e, portanto, passa a ser feito na opção de recibos. E, além disso, temos também, se é um documento fiscal, se for um documento fiscal, o sistema não deixa editar o documento, nem deixa alterar, portanto, não deixa editar nem anular o documento. Se não for um documento fiscal, é permitido, então, fazer a edição do documento. Se é um documento que faz tratamento de lotes, se é um documento que aceita ou não duplicados, se aceita totais, e quais as ações que vai executar, que o sistema vai executar antes e depois da própria emissão do documento. Temos aqui alguns exemplos de ações que são colocadas antes da execução, nomeadamente o número de vias que vai imprimir, o tipo de numeração, se é automática, se é manual, qual é o tipo de tratamento de IVA. É verdade. Portanto, temos aqui uma série de situações, nomeadamente até inclusivamente aqui a taxa do IVA, se é de venda, se é de compra, etc. Como nós já vemos na ficha, na ficha de produtos, podemos então ter IVAs de venda e IVAs de compra separados, ou ambos. Depois, ações a realizar depois da execução. Temos aqui, por exemplo, qual o tipo de observações que vão sair neste documento em específico. Mas, além destes dados que são referentes ao documento em si, temos depois os dados referentes aos movimentos que este documento vai, no fundo, elaborar, vai criar. E vai gerar movimentos de stock, por exemplo. Portanto, eu estou-lhe aqui a dizer que sim, que faz tratamento de stock, que faz tratamento de contas correntes, mas não, que faz tratamento de encomendas, por acaso até digo, etc. Obras, etc. Outro tipo de movimentos. No caso, vamos nos centrar apenas aqui nos estoques e nas contas correntes. No caso dos estoques, portanto, estou-lhe a dizer, sim senhora, trata de estoques, e qual é o tipo de movimento, o sinal que vai ter este movimento gerado pela fatura. Estou-lhe a dizer se é uma entrada, se é uma saída, poderá ser estatístico, poderá ser uma marca de inventário, etc. E no caso, a fatura é uma saída e é uma venda, mas poderia ser uma compra, uma devolução de compra, uma devolução de venda, ou ainda outro. E se faz ou não gestão do preço médio de custo. Portanto, se faz ou não, se influencia ou não o preço médio de custo. Além disso, poderemos também ainda ter ações antes e depois da execução do movimento do estoque em si. O mesmo acontece para as contas correntes. Portanto, se é um débito, se é um crédito, se é ambos, no caso das vendas a dinheiro, se é meramente estatístico, portanto não influencia o saldo, se é uma compra, se é um pagamento, compra e venda, mais uma vez para as vendas a dinheiro, se é uma devolução, etc, etc, etc. Além disso, vamos aqui também identificar quais as ações que vai executar antes do movimento de conta corrente, que no fundo são ações de preparação para o lançamento em si,
e as ações a seguir ao lançamento do movimento de conta corrente, que no caso não temos cá nenhum. Mas, portanto, aqui no caso, estamos a dizer que no DEBA vai ser DEBA, portanto, débitos em aberto, vai fazer apenas o lançamento, o IVA vai ser lançado a débito, etc. Portanto, vamos aqui definir os vários tipos de movimento. Existem aqui, por exemplo, o caso das vendas a dinheiro, temos então aqui o DEBA que é ambos. No caso de uma entrada por fatura, lança-pagamento, mas existe aqui, por exemplo, uma devolução que abate débitos em aberto. Portanto, existem várias situações e várias possibilidades em termos de tipos de configuração. Há que terem atenção que todos os tipos de movimento, todos os movimentos que eu faço, independentemente de serem nos documentos, recibos ou mesmo lançamentos, todos eles têm que estar configurados nesta tabela de tipos de movimento. Esta tabela de tipos de movimento é relativamente simples de configurar, como nós já vimos, e inclusivamente permite-nos, através da função de cópia de registro, criar um tipo de movimento idêntico a outro, portanto, como semelhante, e, portanto, apenas alterando algumas características desse mesmo tipo de movimento. Bom, vamos então ver a emissão de documentos em si. Começa por procurar qual é o tipo de movimento. Este tipo de movimento está associado ao local onde temos onde entramos na própria opção. Nomeadamente, neste caso estamos a falar de clientes, então vão aparecer aqui os tipos de movimento que estão na respectiva tabela configurados como sendo de clientes. É o caso da fatura, vendas a dinheiro, notas de crédito, devoluções. Portanto, tudo isto são movimentos de clientes. Eu poderei fazer a seleção através desta combo box, carregando aqui, ele mostra-me qual é os tipos de movimento que temos. Posso fazer a pesquisa e, portanto, dizer tudo o que é FTs, e ele vai buscar. Ou então, por isso simplesmente, que é o mais corrente, nós sabemos já qual é o tipo de movimento, digitamos e ele automaticamente identifica qual é o tipo de movimento. Mas por aqui, por exemplo, vamos fazer, por exemplo, uma guia de remessa. Cá está, guia de remessa. Ao colocarmos o tipo de movimento, de imediato, ele coloca um número provisório deste tipo de movimento. Ele está-me a dizer que, provisoriamente, este é um tipo de movimento 4. Aliás, é o número 4. E provisoriamente porquê? Poderá acontecer que, enquanto eu estou a fazer o documento, haja outro utilizador que faça um documento igual, portanto, um tipo de documento igual. E então, se o dele se for feito primeiro, for gravado primeiro, ficará com o número 4 e eu, quando for gravar o meu, então ele já lhe atribuiu o número 5. Portanto, é um número provisório. Depois, ele diz-me qual é a data do documento. Esta data também é possível configurar no tipo de movimento, se pode ou não ser alterada, e vai buscar automaticamente a data teórica, que, como sabem, poderá ser aqui alterada através do ecrã, aliás, da configuração das datas teóricas, não é? Como nós já falamos na entrada. Ora bem, a seguir à data temos então o tipo, ou aliás, a entidade, que no caso, o código de identidade, que estamos a falar de cliente, não é? Poderemos digitar o código do cliente ou então, pura e simplesmente, fazer a pesquisa. Que já falamos também como é que funcionam estas pesquisas. Mas vamos pôr aqui demo. Vamos utilizar aqui um demo, sim senhor. Temos então Tintas SA, teste demo, com o respectivo número de contribuinte, etc. Portanto, temos aqui uma série de outros dados, nomeadamente a morada, qual é o vendedor que assiste este cliente, a moeda, o país onde ele mora, portanto, qual é a forma de pagamento, tudo isso está configurado já na tabela de entidades e é transportado para o cabeçalho do documento. Reparem que aqui tenho o cabeçalho do documento. Nomeadamente, também aqui no cabeçalho do documento, eu vou-lhe dizer qual é o armazém que vai movimentar, onde vou movimentar a mercadoria,
os respectivos descontos, portanto, os descontos de cabeçalho que depois são refletidos nas linhas, descontos financeiros, etc. Portanto, tenho aqui também como é que ele vai fazer o tratamento, se vai utilizar os descontos de cabeçalho, os descontos da tabela de preços. Bom, o que é que acontece depois? Portanto, nesta altura eu tenho preenchido já o cabeçalho do documento. Tudo isto diz respeito ao cabeçalho do documento. Isto, em termos de formação, pode parecer meio complicado, portanto, é um ecrã completo, mas se virem, eu não alterei absolutamente nada. Eu coloquei apenas o código do cliente, ou eu pesquisei o cliente, e tudo o resto é preenchido com os dados que já estão previamente carregados na ficha do cliente. Agora vamos às linhas. Portanto, estou a fazer uma guia de remessa, linhas. E aqui tenho as várias possibilidades, nomeadamente acrescentar linhas, eliminar linhas, portanto, que eventualmente tenha, desdobrar, importar, já vamos ver, inserir e editar e modificar. Eu vou começar por inserir uma linha. Qual é o produto? Vamos pôr aqui também um produto demo. É um produto que trata lotes e, como tal, ele mostra-me os lotes que tem. Vou pôr aqui 2. Eu, ao colocar 2, ele, como já está definido também na tabela de produtos qual é o preço que ele está a utilizar, que é o preço de venda, é de 795 euros, logo de imediato o valor da linha é 1590, que tem um IVA de 318 euros, também devido à tabela de tipo de IVA que está também associada ao produto, e o total, cá está. Sim, senhora. Poderei aqui fazer um desconto em percentagem, desconto 1, 2 e 3, ou então utilizar o desconto em valor. Portanto, colocar aqui um desconto logo diretamente em valor. Vamos pôr aqui, por exemplo, 5%. E neste caso, cá está o valor do desconto e ele recalculou de imediato todos os valores. Neste caso, também poderemos alterar a designação, inclusivamente poderíamos alterar o preço de venda, poderia ser o preço de venda 2, o último preço de compra, etc. A respectiva tabela de IVA, que está definida no produto, mas se tivermos permissões para isso, poderemos alterar também a tabela de IVA, bem como a unidade e também o armazém. Este armazém é importante, que é uma característica interessante, que é eu poder movimentar no mesmo documento vários armazéns em simultâneo. Portanto, poderia aqui selecionar um outro armazém. Além disso, tenho também os outros dados. Não sei se recordam que nesta tabela, neste produto em concreto, nós tínhamos lá a descrição do produto, que era que tinha um monitor, podia ter um monitor de 15 polegadas ou 17 polegadas, 2 GB, um disco de 160, etc. Portanto, esses dados são transcritos, são transportados para a fatura. Claro que se eu não os quiser, poderei sempre apagá-los, não é? E também posso colocar comentários de linha do documento e comentários de linha de estoque. Poderão ser iguais, portanto eu deixo isto linkado, ou aberto, e então poderei ter comentários diferentes, tanto para a linha como o estoque. Claro que não quer dizer com isto que nós tenhamos que fazer tudo isto. Portanto, pura e simplesmente eu posso utilizar aqui a linha e adicionar. Este é um produto que está, se bem se recordam, estava definido que tinha uma taxa de ECORI de 36 cêntimos por produto. Ora bem, eu fiz o lançamento de quantidade 2, portanto estou a fazer uma guia de remessa, melhor dito, quantidade 2, ele automaticamente também coloca 2 de ECORI. Pronto, e assim sucessivamente. Eu agora, portanto, poderia colocar outro produto. Eu aqui estou a fazer pesquisa, mas poderia ser, pura e simplesmente, um lançamento logo direto. Então, vamos pôr aqui 5, por exemplo. Ok, não existe quantidade suficiente. E também, se bem se recordam, está configurado no produto como é que ele se vai comportar. Neste caso, está a dizer que lá no produto está configurado que, embora não tenha quantidade, ele pode movimentar apenas a Visa. E eu aqui está-me a pedir para decidir
se vai ou não, se aceita ou não o movimento. Vou dizer que não, vou pôr aqui, por exemplo, 2. Ok, 2 já tenho. Tudo bem. Adiciona, sim senhora. E cá está os produtos. E assim sucessivamente. Claro que eu poderia digitar o código diretamente, se eu souber, mas a maneira mais fácil será então fazer a pesquisa. Já não quero adicionar mais. Se eventualmente eu quisesse, por exemplo, inserir aqui uma linha, posso fazê-lo e, portanto, eu vou fazer a inserção da linha num determinado local. Ou então, pura e simplesmente, editar a respectiva linha. Portanto, poderia agora alterar qualquer uma destes parâmetros. Ou mesmo, no caso de desdobrar a linha. Por exemplo, ou porque pretendia, no caso, outro tipo de situação, sei lá, por exemplo, um lote diferente, uma coisa assim deste género, não é? Portanto, e agora poderia aqui fazer a alteração, já não quero este lote, quero um outro lote qualquer. Assim. Bom. Pronto. Temos então a minha guia de remessa, já tenho as linhas todas preenchidas, em qualquer altura poderei ver os totais, estes totais vai-me indicar qual é o valor total, o valor ilíquido, o valor de descontos que foi efetuado, o total do IVA e o total geral do próprio documento. Depois temos o local de carga, o local de descarga, aquelas coisas habituais. Existe aqui a situação dos contextos, que no caso eu quero cá o nosso carro e a matrícula 0203RX. Estes contextos podem sempre ser adicionados pelos próprios utilizadores. Contudo, não vamos falar para já nos contextos, isso vai ser objeto de um vídeo específico e de uma formação específica. Ora bom, temos então todos os dados referentes aos totais do documento. E poderemos fazer a impressão que poderá ser uma pré-visualização, portanto eu vou visualizar primeiro o documento e depois é que vai ser impresso. Pode ser impresso diretamente, pode ser enviado por mail, e claro que eu posso conjugar estas duas coisas. Neste caso o envio por mail e o envio por fax e o envio por SMS estão desativados, mas portanto quando estiverem desativados ele pode fazer a conjugação deles. Cá está, confirma sim senhora. E cá tenho a minha impressão do próprio documento. Reparem que tenho o logotipo, e nós já vimos como é que isto se configura, não é? Já vamos ver, já vou recordar novamente. Portanto, se vai aqui sair o logotipo, se vai sair o nome, ou nada, se for o caso de ter um papel pré-impresso. E depois tenho os respectivos produtos com a descrição de cada um dos produtos. Porque eu mantive lá esses dados. Cá está. Portanto, cá temos então um notebook mais um notebook. No caso eu deixei o mesmo lote, mas poderiam ser de lotes diferentes. E depois os respectivos totais. O local de carga, a hora de carga, tudo isso e os respectivos totais. No caso, também tenho aqui esta observação na guia de remessa a dizer que não confere direito à dedução do IVA, porque é uma guia de remessa, portanto não confere direito à dedução do IVA, mas isto são aquelas observações que nós vimos configuradas no tipo de documento. Também já vimos que qualquer listagem que esteja aqui eu poderei de imediato também fazer o respectivo envio por mail, por exemplo, se eu assim o entender. Portanto, bastará para isso clicar ali no envio por mail e ele automaticamente vai fazer o respectivo, vai-me converter isto para PDF e permitir-me fazer o envio. Se virmos aqui o PDF, já está. E então ele automaticamente anexa o respectivo documento ao mail e permite-me fazer o envio por mail.
Ou então, como nós tínhamos visto atrás, logo na própria impressão de decidir que era envio por mail e então já nem me aparece este ecrã, porque ele vai buscar de imediato o mail que estiver definido no próprio cliente. Temos então a guia de remessa. Sim, senhora, está feita a guia de remessa, estaria impressa, está lançada, no caso não está lançada na conta corrente, mas está lançada nos stocks, etc. Ora bem, eu fiz uma guia de remessa, mas o que é frequente é depois transformar a guia de remessa em fatura. Vamos colocar aqui fatura. Como é que nós fazemos isso? Através da importação. Esta importação já existia também na versão anterior do software, da Shellsoft. Contudo, aqui temos algumas nuances e algumas melhorias. Posso, por exemplo, eu vou pôr aqui que quero importar guias de remessa. Ele mostra-me as guias de remessa que eu tenho aqui colocadas. Parece-me que, no caso, também a EMI, porque eu também estou a pesquisar. Estou a pesquisar nos tipos de documento, nas entidades, estou a pesquisar numa série de lugares e, portanto, nunca poderia apenas pesquisar no tipo de documento. Mas, portanto, ok, eu então tenho aqui a minha guia de remessa e esta guia de remessa permite-me, não é nada disto, a guia de remessa, cá está ela, é esta, e, portanto, aparecem-me aqui todos os documentos ainda não importados e poderei importar vários documentos em simultâneo, coisa que não era permitido. E posso, então, importar a totalidade do documento, portanto, neste caso, as linhas não importadas ainda, ou apenas aqueles que tenho estoque disponível e, portanto, se importa ou não os dados de documento de referência, etc. Isso importa o plano de pagamentos. Nós ainda não falamos no plano de pagamentos, vamos falar agora no plano de pagamentos. Neste caso, eu importei a respectiva guia de remessa, ele preencheu-me todo o cabeçalho, já com os dados que estavam na guia de remessa, colocou as linhas da respectiva guia de remessa e existe aqui uma linha que precisa ser editada porque, exatamente, este lote já está a zero, tal como nós. Mas tudo bem, não há qualquer problema. Mas, portanto, ele marcou-me como tendo necessidade de ser editada. Mas está aqui já todos os movimentos, todas as linhas, e a partir daqui posso fazer a impressão. Há pouco apareceu ali se importa ou não o plano de pagamentos. O plano de pagamentos é uma possibilidade que existe atualmente que posso, para um documento em específico, definir prazos de pagamento diferentes. No caso, ele estava-me a dizer que devia, portanto, era 30 dias, não é? Nós temos aqui o pagamento a 30 dias e, como tal, cá está, seria para o dia 13 de março, mas este plano de pagamentos pode ser editado de forma a que eu, em vez de, por exemplo, para o dia 13 de março, vou só pagar 500 euros e agora adiciono o restante para outra data qualquer, que poderá ser, por exemplo, para abril, para o dia 13 de abril, data acordada, portanto seria então também 13 de abril. Abril. Reparem a facilidade com que se colocam as datas através destes auxiliares que existem sempre. Pronto, então teríamos neste caso dois pagamentos diferentes, portanto um único documento com duas datas diferentes de pagamento, 500 euros a 30 dias e mais 1.373 a 60. Portanto, poderei aqui configurar os respectivos pagamentos que foram acordados. Ok? Cá temos. E podemos então fazer o respectivo documento. Este documento é perfeitamente idêntico à guia de remessa. Tem aqui os planos de pagamento. Reparem que aparece aqui logo definido quais são os planos de pagamento. Tem aqui o documento de referência, portanto é referente à guia de remessa número 4. E pronto. E a partir daqui temos um documento perfeitamente idêntico
aos restantes. Bem, vamos fazer, está feito, o documento está concluído. Em qualquer altura poderemos ver os documentos que foram emitidos e, portanto, aparece aqui por ordem, cá está a fatura, aqui a remessa, aqui uma outra fatura, etc, etc. E em termos de emissão do documento, portanto, a emissão de documentos com stock, basicamente, funciona desta forma. Emissão de recibos. A emissão de recibos é feita, portanto, na opção respectiva de clientes e permite-nos selecionar quais são os tipos de movimento que estão configurados para este tipo de documento e para este tipo de entidade. Portanto, ou seja, para clientes e para a emissão de tipos de recibo. E temos aqui, neste caso, recibos e recibos datados. Estes movimentos são também configurados na tabela de tipos de movimento, da mesma forma. Vamos ver então a parte dos recibos. Os recibos datados têm a ver com lançamentos de cheques pré-datados, quando eles existem, de forma a que possamos, digamos assim, fazer já a sua reflexão na própria conta corrente e, na respectiva data, fazer a passagem para recibo através da importação, portanto, para recibo definitivo. Caso dos recibos. Portanto, vai-nos pedir qual é a entidade. Vamos voltar aqui ao nosso cliente demo. Muito bem. E ele vai automaticamente buscar os dados de cabeçalho, como é normal, portanto, os dados que já estão definidos na própria ficha, inclusive o respectivo vendedor, para eventualmente pagar comissões por recebimento, etc. E depois temos a parte das linhas. Na parte das linhas, aparecem aqui todos os documentos que estão em dívida por parte deste cliente. Há aqui uma situação, neste caso concreto da fatura que emitimos há pouco, que tem a ver, que aparece aqui duas vezes, não é? Aparece duas vezes porque tem duas datas diferentes. Nós fizemos num plano de pagamentos em que deveria pagar 500 euros no dia 13 de março e deveria pagar 1.373 no dia 13 de abril. Portanto, como temos duas datas diferidas, vamos ter também duas linhas do próprio documento. Mas que o valor em dívida diz respeito apenas àquele valor que diz respeito, que se vence naquela data. Ora bom, nós aqui, a forma de tratamento, temos duas maneiras básicas. Ou o cliente enviou, por exemplo, um cheque de 1.000 euros, e então, a partir daqui, nós podemos fazer o pagamento destes 1.000 euros, por exemplo, chegar aqui e dizer que pagamos a totalidade desta parcela e mais o restante, e ele fica aqui que paga parte, ou então, pura e simplesmente, podemos dizer que, olha, abate até onde chegar. E então, neste caso, ele pagou o mais antigo, portanto, na sua totalidade, 954, e mais 45 euros e 57 da fatura, que era o restante. Mas, portanto, isto neste caso seria o valor que ele, portanto, ele enviou 1.000 euros para crédito de conta. Esta é uma das situações possíveis. Outra situação possível é, por simplesmente, chegar aqui e, portanto, abrimos aqui o cadeado, ou seja, eu, ao colocar cadeado, eu lanço em valor. Se abrir o cadeado, eu vou então selecionar qual é o valor que pretendo pagar, que será o pagamento por fatura. E então, neste caso, poderei dizer-lhe que quero pagar tudo, e então ele automaticamente coloca todos os documentos em pagamento. Ou então posso dizer, olha, paga esta e esta, ou não, e então paga só parcialmente esta. Portanto, se eu colocar aqui o pagamento total, automaticamente vai assumir que é o valor total do documento. Se eu quiser colocar um valor parcial, ou então fazer um valor de, portanto, o recibo com um desconto, etc. Então, eu tenho a possibilidade de, ao clicar aqui, definir
como é que vou fazer, efetivamente, o respectivo pagamento do documento. E neste caso, cá temos que o valor do documento é 500 euros. Reparem que o valor do documento não é 500 euros. O valor é de 1.873 euros, mas que o valor a pagar é de 500 euros. Portanto, o valor que estamos aqui a falar, que está nesta altura em causa, são os 500 euros. E então, posso dizer, por exemplo, que pago apenas 200 e poderei fazer um desconto, tanto em percentagem como em valor, sobre estes 200 euros. Por exemplo, 10%. Bom, eu fiz então 10%, ele automaticamente fez esse 10%, que dá 16,67. Bom, dá 16,67 porquê? Porque ele só está a fazer desconto sobre a mercadoria. E eu tenho a possibilidade de fazer o desconto sobre a mercadoria, portanto, e 200 euros menos, portanto, considerando que tem incluído 20% de IVA, dá 166,70 euros, porque 10% dá 16,67. Mas, se eu quiser, poderei também dizer-lhe, não, eu quero que faça o desconto sobre o valor do IVA e, portanto, faça-me a regularização de IVA. Então, nesse caso, apenas clicando ali e ativando, digamos assim, então, o desconto também sobre o IVA, vamos ter que, sobre a mercadoria, continua a fazer um desconto de 16,67, mais 3,33 de regularização de IVA, que me dá o valor de 20 euros, que é o equivalente a 10% sobre 200. E, portanto, nesta altura, eu ao fazer isto, ele imediatamente colocou então que, portanto, que o valor do recibo seria 954, que era o valor total daquele documento, mais 180 euros, que dá 1134. Portanto, isto permite-me fazer o lançamento, fazer o pagamento das faturas na totalidade, parciais, com ou sem desconto, fazer o pagamento por valor, abatendo as faturas até onde chegar, fazer o pagamento abatendo as faturas e calculando o valor, etc. Portanto, tenho todas essas possibilidades. Tenho, então, depois de selecionar quais eram os documentos a pagar, os totais. Reparem que cá está o valor total, o tal desconto, o valor da mercadoria, o valor do desconto da mercadoria e o valor da regularização do IVA, com o total a receber de 1134. Ainda poderei colocar aqui outros dados que eu quero colocar, observações, etc. E a partir daqui, então, poderei fazer a impressão. A impressão, tal como nos restantes documentos, é possível fazer uma pré-visualização e depois imprimir, ou então imprimir diretamente, enviar por mail, fax, SMS, etc. Portanto, tudo isso. Há pouco falei na questão da configuração aqui, do logotipo. Neste caso está aqui a dizer que não vai levar logotipo. Há pouco, no documento, estava a dizer que sim, saía logotipo, e repararam que no canto superior esquerdo aparecia o logotipo da empresa. Neste caso estou-lhe a dizer que não quero nada, mas, portanto, poderei sempre alterar isso e configurar isso à medida do que me aprouver. E então, fiz o lançamento e, ao fazer o lançamento, ele vai-me pedir quais são os tipos de pagamento que eu estou a utilizar. Portanto, tenho 1.134,43 euros e vou pagar isto em dinheiro ou, por exemplo, em cheque ou transferência ou multibanco. Isto também é uma tabela, a tabela dos tipos de pagamento e, portanto, cada um vai definir os seus tipos de pagamento. Portanto, poderá fazê-lo na tabela. Vamos supor, então, que eu pago aqui em cheque. E, então, como é cheque, ele vai automaticamente pedir-me a descrição. Eu vou pagar aqui 1.000 euros em cheque, que vai ser sobre o Milênio BCP, com o número de cheque. E o restante, por exemplo, é dinheiro, que são os tais 134. Mas poderia ser com outro cheque, etc. Portanto, haverá sempre a possibilidade de fazer vários tipos de pagamento, entregar várias formas de pagamento. Ok? Muito bem. Confirmou.
Cá está. E então, neste caso concreto, temos o recibo, reparem que não apareceu então o logotipo, temos o recibo onde indica quais são os documentos que liquidou, e os documentos que liquidou foi este na sua totalidade. Este, que era de 500 euros, pagou 180 com 20 euros de desconto, dos quais 3,33 é a regulação de IVA. Cá está, no resumo do recapitulativo do IVA, portanto, qual é o valor e qual é o valor da mercadoria, o total desconto. Aqui temos o extenso, no caso que foi entregue, e as diferentes formas de pagamento, portanto, os diferentes meios de pagamento que foram utilizados. O cheque de 1000 euros, número tal sobre o BCP, e o valor em dinheiro. Temos então o recibo emitido. Este recibo também poderemos visualizar todos os recibos que foram feitos todos os recibos que foram emitidos, independentemente do cliente e da sua própria e do próprio movimento que foi efetuado. Neste caso, o recibo eu posso sempre visualizar, como já vimos. Dentro do recibo posso visualizar o documento, dentro do documento posso visualizar o produto ou visualizar o cliente, etc. Portanto, tenho estas possibilidades e tenho o recibo emitido.